Bom dia, meus amados seres humanos. Já passamos de 2/3. Olha isso, inacreditável, né? Já estamos aqui há 20 dias, todos os dias, buscando sabedoria no livro de Provérbios. Às vezes mais inchada, às vezes mais cansada, mas todo dia aqui. Bem-vinda, Carla. Então a gente vai pegar esse inicinho de live, né? E vai fazer aquilo que a gente sempre combina, de mandar aí para as pessoas do seu direct, que costumam falar com você, que você lembra e que acha que realmente precisa estar aqui com a gente. Vamos mandando para essas pessoas. Não desperdicem tempo com quem vocês sabem que não escuta, porque tem gente que não adianta, né? Tem gente que a gente tenta, mas não adianta. Então vamos deixar esses quietinhos mais pra frente. A gente chama eles mais pra frente. Quando eles começarem a ver a gente mudar mais, começarem a ter um pouco mais de curiosidade no que está acontecendo, né? Caminhos da sabedoria. É isso aí. Bom dia, Alain. Bom dia. A gente vem aí de uma pegada de cutucada, né? 19 foi lá e cutucou na nossa responsabilidade. Bem-vindo, Maurício. E agora a gente vai ser mais pressionado um pouquinho, gente. A gente vai começar a falar sobre caráter, sobre vícios, sobre o tanto que a gente se engana nas coisas, né? E que a gente cria esse padrão repetitivo que vai se consolidando dentro da mente da gente, e que a gente insiste de dizer que é a nossa personalidade, que é o nosso jeitinho, que a gente é assim mesmo e que a gente não tem solução, né? Carinha tá ótima hoje, né? Ai, se alguém usa lente, gente, me ajuda. Tem hora que eu acho que eu tô acumulando várias lentes aqui dentro, que eu não consigo tirar, e aí eu vou e boto outra. Mas eu não sei se ela tá aqui, porque eu olhei ontem, meu olho foi dormir inchado de tanto que eu mexi nele. Então, se alguém usa lente aí, se tem algum oftalmologista por aqui, me ajuda. Bem-vinda, Wilceia Lopes. Bem-vinda, Mônica. Hoje a gente vai pro Provérbios 20, né? Eu já tô quase lá no 30, são 31, gente. Então, hoje, em vez de eu confrontar vocês, bem-vinda, Cleia, com alguma pergunta mais dolorosa, eu vou perguntar bem direta, tá? A gente não vai... Bem-vinda, Claudinha. Bem-vinda. Eu vou perguntar: onde você vem se enganando? Onde você vem dizendo para você que esse comportamento é assim mesmo, que é a sua personalidade, que a sua mãe diz que você foi assim desde criança e que você não tem jeito mesmo? Cadê o pessoal aqui dos 2 neurônios? O pessoal que nem os neurônios tem, né? Cadê esse meu povo aqui? Então, a gente vai começar a ficar cada vez um pouquinho mais desconfortável, a gente vai começar a mexer um pouquinho nisso daí, porque a gente vai começar a falar de vícios, de padrões, de uma forma mais dolorosa. Porque a gente começa a perceber cada dia com mais clareza que isso vem lá da nossa infância, sim, mas não da nossa personalidade que a gente nasceu com ela. A gente veio construindo isso ao longo da nossa infância. E ao mesmo tempo que a gente vem construindo isso ao longo da nossa infância, a gente também vem se enganando muito, né? A gente vem dizendo que a gente é assim mesmo e que não tem solução. E aí são pequenos impulsos, né? A gente começa com pequenos impulsos, com pequenas atitudes, e que pra gente aquilo é muito pequeno, mas na verdade
isso reforça cada vez mais o nosso padrão comportamental. Isso reforça cada vez mais a nossa personalidade. E nada mais é do que trilhas neurais que vão sendo construídas ao longo da nossa vida. E que quanto mais a gente repete, mais sólida ela fica. Mais difícil fica a gente mudar. Bem-vinda, Lisa, bem-vinda, Andiara. E mais a gente chama de personalidade. E mais a gente faz a gente dizer que é assim mesmo, que não tem solução. E aí a gente vai dizer que é o nosso jeito de ser, que é porque eu sou bipolar, eu sou assim desde criança, meu tic-teco não funciona, não é? Sei, alguma coisa parecida aí com vocês? Isso tem a ver com algum de vocês? Bem-vinda, Elisa. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, que eu vou te lembrar todos os dias da minha vida. Se eu puder todos os dias abrir aqui essa live, só para lembrar vocês disso. O cérebro aprende por repetição. O cérebro desenha uma trilha neural que facilite a... Olha isso aqui, ó, presta atenção. Vem aqui. O cérebro desenha uma trilha neural. Ele faz com que os neurônios lá em cima se conectem. Da forma que fique mais fácil para ele e economize mais energia dele a coisa ser repetida exatamente da mesma forma. E cada vez mais você pensar menos sobre o que você vai fazer e agir no... eu agi no impulso. Foi no impulso. É porque eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito. Você não agiu no impulso, meu amor, desculpa. Essa impulsividade é um caminho neural que foi desenhado dentro da sua cabeça, pelo seu cérebro. Mas quando eu tô em mania eu fico mais impulsiva. Sim, você fica mais impulsiva, mas você fica impulsiva dentro das trilhas neurais que foram desenhadas dentro da sua cabecinha. Por que tem gente que tem bipolaridade e uns usam mais drogas e outros a depressão é mais profunda e vão desenhando essas características de cada um? Bem-vinda, Bia. Bem-vinda, Estar Mais. Como você tá hoje, meu amor? Fala pra mim. Como que você tá? Então, a gente precisa ter isso muito bem desenhado dentro da nossa mente, entendeu? Estar Mais. Que cada vez que a gente repete um padrão, cada vez que a gente dá vazão a esse nosso impulso, a essa nossa personalidade... Bem-vinda, Karen. Por isso que temos que criar uma certa rotina. E essa que a gente chama de rotina e que no início ela é muito difícil da gente fazer, é porque na verdade o que a gente está fazendo é desenhando novas trilhas neurais. Eu já botei a minha roupa de malhar. E eu sei que eu não vou chegar lá a tempo. Aí o que eu fiz? Eu marquei com o professor, eu facilitei aquilo que é difícil fazer. Então o que a gente tem... aqui, a água está do meu lado. Para que quando eu sinta sede, seja fácil beber. Eu já coloquei a roupa de malhar. Sabe para quê? Para que na hora que eu decida ir, seja mais fácil. Então, o grande segredo é que a gente vai facilitando aquilo que é difícil, para que fique um pouco mais fácil para o nosso cérebro cansado, entendeu? Repetir o padrão. Bem-vinda, Rosane. Então, quanto mais você facilita o que é difícil, quanto mais você torna, repetir meu padrão de novo. E tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Bem-vinda, Marcinha. Você repetiu e a culpa não é sua. É doloroso? Te faz mal depois? Se é doloroso e te faz mal depois, é o primeiro passo para você confiar em mim e tentar mudar. Porque isso já está te incomodando bastante. Eu senti ontem, quando você falou comigo, que é uma coisa que te machuca, que te dói.
Mas o que você precisa entender é que não é assim mesmo. Porque quanto mais você repetir esse auto-engano, quanto mais você se enganar que isso aí é da personalidade, que você precisa disso, você vai ficar cada vez melhor nisso. Bem-vinda, Jussiara. Você vai ficar cada vez melhor nisso. E o que eu quero não é que você fique melhor nisso. Eu quero que você fique melhor em parar de se auto-enganar e melhor em buscar cada dia mais uma solução diferente. Bem-vinda, Josi. Porque se você continua dizendo que eu sou assim mesmo, que eu não tenho solução e que essa é a minha forma de ser, mas você está se enganando, porque agora você já sabe que dá para mudar. E aí depois que a gente vê, não dá mais pra gente desver. Entendeu? Então, hoje vai ser um dia de confronto, tá? Mai, não sai não, fica aqui hoje. Fica aqui hoje, faz um esforcinho. Faz um esforcinho. Porque quanto mais você repetir um padrão, melhor você vai ficar nele. E mais você perpetua esse padrão. Então, bem-vindo, Carlos Renato. Se quanto mais você repete o padrão, melhor nele você fica, vamos começar a escolher os padrões que a gente quer repetir? Vamos começar a pensar com mais amor próprio sobre qual padrão que a gente quer repetir? Eu volto a dizer, se a gente sabe, bem-vinda, Carol, que quanto mais a gente repete um padrão, quanto mais rotina, né, Alan? Quanto mais rotina a gente tem, melhor naquilo ali a gente fica. O que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a facilitar as rotinas que a gente quer seguir, cada vez mais fácil, e dificultar cada vez mais aquela rotina que a gente quer parar. Então, se eu tenho um vício de fumar, o que eu tenho que fazer? Ou esquecer de comprar o cigarro proposital, para que o cigarro não esteja ali de manhã cedo, para aquela hora que dá aquela vontade de fumar quando acorda. Ou esconder. Deixa na bolsa, longe de você, deixa lá na sala. Eu esqueci bem o meu tripé de filmar ali fora e choveu pra caramba. Nada a ver, né? Ai, meu Deus. Bem-vindo, Tiger. Não tenho amor, tenho ódio próprio. E quanto mais você repetir isso, mais é isso que você vai sentir. Você quer... Deus te aproximou de mim. Porque você foi aproximada de mim, você foi escolhida para estar aqui. Você acha que Deus te aproximou de mim para que o viés de que você se odeia aumente? E deixa eu te falar uma coisa, certo? Esse kkkk que você botou aí no final, sabe o que é isso? É você se enganando. Desculpa. Se doer demais, depois me chama no direct que eu te ajudo. É você se enganando, meu amor. É você tentando fazer com que uma dor muito grande pareça menor. E aí você ri. Porque se eu fizer você repetir essa frase várias vezes, no final dela você vai chorar. Porque isso não é engraçadinho. E desculpa de verdade. Mas vocês estão aqui para serem confrontados. Vocês não estão aqui para eu reforçar um padrão de engano, um padrão de erro, um padrão de falta de amor próprio. Vocês não estão aqui para isso. Vocês vieram aqui, Deus aproximou vocês aqui de mim, ou os astros, os espíritos, trouxeram vocês aqui bem pertinho de mim,
para que eu confronte vocês em alguma coisa que acontece com você. Bem-vindo, Quaresma. Bem-vinda, Joana. Antigamente eu reclamava de tudo. Hoje eu só agradeço, mesmo quando as coisas não andam muito bem. Isso é um padrão. Tudo tem um propósito. Isso aí é um padrão, Jussiara. Por quê? Se a gente aprendeu ontem e ontem, que as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, a gente tem que olhar para elas para tentar entender qual ensinamento. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Acorda aí. Levanta. Vem cá. Chega mais perto. Se a gente entendeu ontem e ontem, que se a gente tem uma pedra, não é pra gente chutar a pedra, é pra gente contornar a pedra, porque provavelmente que a gente contornar a pedra, a gente vai enxergar um outro caminho pra gente. Então, em vez da gente xingar a pedra, a gente para diante da pedra e pergunta: por que essa pedra tá no meu caminho? Por que ela fez eu parar para pensar e sair do automático, do é isso mesmo e não tem jeito? Porque enquanto você perpetua um padrão melhor, você fica nele. E isso é muito simples da gente enxergar. Se eu começo a caminhar todo dia, aquilo que era insuportável, que me dava dor na canela, que deixava meu pé doendo, que meu quadril às vezes doía, e que eu ficava cansada de andar 1 quilômetro. E quanto mais eu começo a andar, menos cansada eu fico. E quanto mais eu começo a repetir esse padrão, melhor eu me sinto. Também estou parando de reclamar, já consegui bastante, melhora até a paciência. Meu amor, é só você começar a pensar assim, ó. Sabe ontem quando você me disse que você olhou para uma pessoa e que você teve vontade de repetir aquilo? Pensa que Deus colocou aquela pessoa ali na sua frente para que cada dia mais você perceba o quão forte você é e o quanto que você consegue fazer diferente. E nós todos que estamos aqui reunidos, nós estamos aqui para ajudar você. A gente está num ambiente seguro. E dentro da nossa salinha fechada, que eu vi que muita gente ainda não se inscreveu para estar lá na nossa salinha fechada, vai ser um ambiente mais seguro ainda. Porque ali vai ser um ambiente que não tá aqui, ó, né? Porque fica tranquilo, ó. Você acha que alguém para assistir uma live de 1 hora, 1h30? Eu não tô conseguindo nem baixar as lives para colocar lá no YouTube, de tão grande que elas ficaram as últimas. Então isso aqui é um ambiente seguro. E é um ambiente onde a gente começa a aprender que coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas querem nos ensinar alguma coisa. E o que a gente precisa, em vez de reclamar, é justamente respirar, buscar a paciência e perguntar: tá bom, pai, eu já sei. O que é para eu aprender? E você tem todo o direito, como eu tive lá atrás, em 2023, quando eu achei que o meu mundo ia desabar de vez e que não ia mais ter solução, eu virei para ele e falei assim, ó, eu tô ficando cansada. Eu sou TDAH. Pisca para minha direção. Pisca. Acende uma luz, bota um letreiro luminoso. Eu gosto de brilho, pai. Eu falava pra ele assim, ó. Eu gosto de brilho, pisca, bota luz, bota brilho. Pra que eu enxergue com mais facilidade. Porque eu já tinha entendido. E tá tudo bem. Pode ser que você falhe ainda outras vezes. Você vai poder falhar. Sabe por quê? Porque mesmo quando a gente estiver foda, pode ser que a gente dê uma escorregada. Porque cada vez que isso for acontecendo, é como se isso fosse se distanciando de você. Isso hoje está muito perto, isso hoje faz muito parte da sua personalidade, eu sou assim mesmo, entendeu? E eu não consigo mudar. Hoje está muito perto isso de você. Mas quanto mais, olha aqui, ó, eu pensei nisso, mas falhei dessa vez. Mas você pensou.
E quando você pensou, você fez talvez até com um pouco mais de raiva do que das outras vezes. Porque você já sabia que você estava indo por um caminho que você não quer mais ir. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, não se culpa. Não vai ser, como eu disse, no estalar de dedos. Isso é uma progressão comportamental. Você tem esse padrão de comportamento desde muito pequenininha. Desde muito pequenininha. Quem deveria estar ali para te proteger, para te ensinar, que era uma referência pública, reforçou esse seu padrão. Talvez até tenha te ensinado e cavado essa trilha neural dentro de você. Então não foi você, meu amor. E tá tudo bem errar. Você ainda tá com raiva. Mas é uma raiva boa. Essa raiva é uma raiva para você rir. Essa raiva é uma raiva boa. Porque essa raiva tá começando a mexer contigo porque você tá entendendo. Antigamente você fazia no padrão automático. Agora você faz, mas você se questiona. E é assim que a gente muda. É assim que a gente muda. Isso é a pedra que coloca para nos provar que podemos superar e seguir em frente. É exatamente isso. E aí aqui eu vou ter uma coisa triste para falar para vocês. Não sei se eu falo agora, se eu deixo para falar mais para frente. Cada vez mais a pedra vai ser maior. O desafio vai ficando maior. Sabe por quê? Porque a gente fica mais forte. Não vai ter um desafio pra gente quando a gente é fraca. Os desafios maiores vêm quanto mais forte a gente fica. E aí, por mais que ele pareça maior, aí sim está. Você vai parar, você vai rir da cara dele. Você vai rir da cara dele. E você vai mudar a direção. Porque é assim que funciona. Primeiro você entende, depois você aceita e depois você começa a mudar. Como eu penso hoje, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa, essa frase é linda. A Camila Vieira que fala isso, né? Seja forte e corajosa. Ela fala uma outra coisa também que eu queria lembrar. Então, é isso que a gente precisa. O vinho é zombador. Sabe por que o vinho é zombador? E a bebida fermentada provoca brigas. O que ele quer dizer aqui com vinho é zombador? Na verdade, é porque o vinho, quando a gente bebe, ou usa droga, ou age no impulso. Bem-vinda, Dora. Na verdade, o que a gente está fazendo é bloquear o nosso lobo pré-frontal. O álcool, escuta aqui agora, ó, presta atenção. O álcool, ele desliga o nosso pré-frontal, que é a nossa região de raciocínio. E aí quem vem? O que está aqui atrás, mais embaixo, ó, o sistema límbico emocional. E o sistema, aí o segredinho aqui, ó, o segredo que eu vou contar pra vocês, ó. O sistema emocional, ele vai agir no automático de todas aquelas trilhas neurais que nós desenhamos. Eu tatuei em mim, tô nessa vibe. É isso aí, é exatamente, seja forte e corajosa. E quando você estiver quase caindo ali, ó, você vai olhar pra você e vai falar assim, ó, mas seja forte e corajosa, você consegue. Eu vi a Josiara falando, a doutora Sandra falou, o Alan vem mudando. Seja forte e corajosa, você vai conseguir. Você vai conseguir. A Rosane é outra pessoa, desde que ela começou a caminhar com a gente agora. Bem-vinda, Morgana. Bem-vinda, doutora Ivana. Ivana Carneiro? Ivana Carneiro é a Ivana Carneiro que eu conheço? É? Bem-vinda, Morgana. É isso aí, carinha, para aplaudir mesmo. Seja forte e corajosa. E é isso que você vai precisar.
Porque quando a gente bebe e a gente desliga então o nosso cérebro pré-frontal e a gente passa a atuar com o nosso lado emocional. Ah, prazer, meu amor. Bem-vinda. E se a gente sabe que o nosso cérebro emocional, ele age segundo trilhas neurais que foram desenhadas na nossa cabeça desde que a gente é criança, mas que a gente pode mudar, o que a gente faz? A gente muda as nossas trilhas neurais. E como que a gente muda as trilhas neurais? A Alan vai me ajudar aqui, fazendo o que, Alan? Como que a gente muda as nossas trilhas neurais? CCC, BBF? Pra quem não sabe o que é isso, que é pra quem tá aqui novo. Capta aquilo que aconteceu. Isso aí, Claudinha, exatamente. Converte aquilo ali que aconteceu pra gente e canaliza para aquilo ali que a gente quer. Nós precisamos aceitar que não temos razão em tudo e não vamos ter razão numa cacetada de coisa. Escuta aqui agora, ó. Até aquilo que a gente tinha certeza que a gente tinha razão, a gente descobriu que não é bem assim. Porque até aquilo que a gente descobriu que era a nossa personalidade, que a gente era assim mesmo, que não tinha mais solução, a gente descobriu que é mentira. A gente descobriu que a gente pode mudar. Bem-vinda, Ari. Então, se a gente entende que o álcool diminui a ação da nossa consciência lúcida, do nosso lobo pré-frontal, que é o lobo da maturidade, lembra? O antigo siso, antigamente era o siso. Por que era o siso? Porque o siso nascia ali por volta dos 20 e poucos anos, né? Depois dos 17, 18, 20, era o quê? A maturidade. Então hoje a gente sabe que o siso de verdade, o verdadeiro siso é o nosso... Pode até ser que amanhã venha outra coisa, tá? Mas até hoje é isso que a gente sabe. Que o siso de hoje em dia é o nosso lobo pré-frontal, que é ele que se forma, tornando a gente pessoas mais maduras, pessoas com melhores escolhas, pessoas que buscam... Bem-vinda, Van! Que buscam agir com mais consciência, com mais sabedoria e discernimento, que é o que a gente aprende aqui, né? E se a gente sabe também que o vinho desliga isso, que o vinho vai desligar esse circuito, porque ele sequestra, e que esses estímulos vão só acelerar o nosso circuito de recompensa rápida. Então, quando a gente bebe, o que a gente quer? A gente está com o lobo pré-frontal desligado, a gente está com o emocional mais ativo, a gente desliga ali o nosso racional, e quem é ligado é o nosso emocional. E aí a gente é sequestrado para onde? Para buscar cada vez mais dopamina. Então, o que a gente vai fazer quando a gente bebe? Se ligar a qualquer pessoa, buscar sexo barato, buscar mais droga e mais alto, agir por impulso, aumentar a impulsividade. Quem é bipolar já é uma pessoa por si só um pouco mais impulsiva e você usa álcool. Por que não pode álcool? Por que não pode álcool? O álcool não pode porque o álcool desliga o pré-frontal de uma pessoa que já tem um pré-frontal um pouco mais debilitado. Então não pode. Porque você não sabe nem como esse álcool, essa droga vai agir exatamente dentro de um cérebro que ele já está diferente. Isso vale para droga, isso vale para sexo, isso vale para comida emocional, isso vale para compra impulsiva, isso vale para jogo, para vício. Isso vale para drama. Ficar fazendo draminha. Tô magoada mesmo, você me feriu. E você não veio me pedir desculpas. Dopamina barata, mano. Dopamina barata. E quando você fica nessa lamentação, nesse murmúrio, o que é isso? Nada mais é do que você presa ali naquele lugar.
Você tá presa naquela criancinha que a sua mãe não olhou para você do jeito que ela devia. Você tá presa quando alguém que deveria amar você, cuidar de você, não cuidou. E você hoje fica até hoje esperando que aquela pessoa venha. Posso dar uma notícia boa ou uma ruim? Qual você quer? Fala pra mim. Que é a boa ou que é a ruim? A ruim é que quanto mais você repetir esse padrão, melhor você vai ficar nele. Então você vai ficar mais murmurento, mais chato, mais magoado, mais ranheta. Você vai ficar melhor naquilo ali. Ao ponto que é a birrenta, é. E a birra do adulto não é o adulto, é da criança. Quem faz birra não é adulto, quem faz birra é a criança que tá ali até hoje esperando reparação do que foi feito. Quando você repete o erro, Mai, o que você tá querendo ali, bem-vinda, Jussara, o que você tá querendo ali é que aquela pessoa lá que te fez mal na sua infância volte aqui para reparar essa dor. Amor, não vai vir. Ela mandou eu vir aqui. Ela me ligou e falou assim, vai lá. Eu não tenho coragem porque eu sou fraco. Porque eu tô vendo que ela pode ser melhor do que eu e eu não quero. Vai lá você pra mim, por favor. Sandra Ciraldo. O que acontece na tua vida que faz com que você não assuma o governo e o controle da sua vida e que te enfraquece e que faz com que você esteja normalizando o que urgentemente precisa ser confrontado? Anote essa pergunta aí, medita sobre ela hoje. Deixa eu ver se eu sei repetir. O que está acontecendo na tua vida que está fazendo com que você normalize aquilo que você precisa mudar? É profundo, está? Você precisa estar cada vez mais ligada nisso. Porque senão você está normalizando e você está falando assim para mim, ó, eu sou assim. Você não é. Você está. Você pode estar há muito tempo. O que faz você pensar que você é. Por você estar há muito tempo nessa posição, você normaliza e começa a achar que você é assim. Você não é assim. Tá bom? Você não é. Não é. Você não nasceu para isso. Te ensinaram. E o seu cérebro aceitou porque você sobreviveu. Bem-vinda, Vera. Bem-vinda, Grazi. Você sobreviveu. E quanto mais você reforça esse padrão, é putz nela? Bem-vindo, professor Pequi. Eu nasci assim, você... É exatamente. Gabriela é o caralho. Você não nasceu assim e você cresceu assim, mas você não vai ser sempre assim. Vamos mudar essa música? Eu nasci assim. Eu cresci assim, mas não serei sempre assim. Entendeu? A gente tem que mudar isso. Porque quanto mais você reforça esse padrão, mais difícil fica para a disciplina. Mais difícil fica para mudar. Você pensava. Olha aquilo que eu falei para você. Ah, eu sou, você não é, você era. Você já era, já tá no passado. Porque a partir do momento, Alan, Mai, Rose, Cláudia, Karen, a partir do momento que você pensar que você era
assim, mas que você não é mais assim, já mudou. Você já confrontou o teu cérebro ali, ó. E a partir dali, é só todo dia o básico bem feito. Ai, mas eu errei porque eu sou assim mesmo. Não, você não errou porque você é assim mesmo. Você não errou porque a trilha neural do erro é muito forte ainda dentro da sua cabeça. Ela ainda é muito forte. E você precisa ir alterando ela devagarinho. Fortalecendo cada vez mais a disciplina, a mudança, o novo comportamento e dificultando cada vez mais aquele que eu sou assim mesmo. Você não é, você era. Você era. Mas como você era, às vezes, você faz igual. Entendeu? Bem-vinda, Bernadette. Bernadette. Bem-vinda, Bernadette. O nome fica tudo junto, às vezes o cérebro... Ó como é que o cérebro embola pra ler, tá vendo? Porque a gente olha ali, ó, e eu quero ler porque tem um APA no final e um Sani ali, eu quero ler o nome dela, mas quando eu paro pra ler que é Bernadette, entendeu? Olha o que o cérebro faz com você, até pra ler. Esse sacana é foda, porque ele tenta jogar contra a gente o tempo todo, tá? O medo que o rei provoca é como o rugido de um leão, que irrita e põe em risco a própria vida. O medo, olha isso aqui, ó, presta atenção. O medo que o rei provoca é como um rugido de um leão. O rei, aqui no nosso caso, é o nosso cérebro. Porque é ele quem manda. E ele nos põe medo. Porque ele diz pra gente, você é assim mesmo, você não vai mudar, você é assim mesmo, você não vai mudar. E isso internaliza dentro de você. E isso vira uma verdade. E isso vira um padrão comportamental. Vocês já viram um estudo que eles fizeram, que eles pegaram várias pessoas, vendaram essas pessoas, colocaram elas em volta de um elefante e cada um tinha que passar a mão numa parte e dizer o que era aquilo ali que estava na frente? Aí um pegou o rabo, o outro pegou a tromba, o outro pegou a orelha, o outro pegou a pata e cada um falou uma coisa. Um falou que era uma mesa, cada um falou um negócio. Porque se você não conhece o todo, você define pelo pedacinho. E essa definição que você está tendo de você é só um pedacinho de você. E esse pedacinho é um pedacinho ruim que te machuca. E aí faz com que você erre em vários outros pedacinhos. É uma honra dar fim à contenda. Você já imaginou o que você vai sentir na primeira vez que você for confrontada por eu sou assim mesmo? E a coisa acontecer na tua frente e você mudar, né, Karen? Conta aí, o que você sentiu quando você foi confrontada num comportamento e quando você ia agir, você deu 2 passos atrás e falou, cara, eu vou fazer diferente, vou ver qual o resultado que vai dar. Não é uma honra? Não é foda você ver que você pode fazer diferente? É foda, Alan, tu não tem noção quanto que é foda quando pela primeira vez, cara, você nega aquele comportamento ruim. A Rosane sabe disso. A Rosane sabe disso porque eu lembro ela falando pra gente que ela tava lá no hospital e que o primeiro passo que ela teria sido ir pro confronto, brigar com a pessoa, e ela parou e ela pensou ali, ó, um pouquinho, e ela pegou a pessoa que tava maltratando ela, sorriu e pediu outro tipo de... e teve outro tipo de comportamento, né, Karen? Você se sentiu outra pessoa, é libertador. E pode ser, amiga, que você erre de novo, tá? Porque pode ser que no calor da emoção, com uma dose de um champanhe, você pode ser que você erre de novo. Nesse momento, não se culpe. Não se culpe. Tenta de novo. Porque às vezes a gente faz certo uma vez, faz certo 2 vezes e a gente tropeça na 3ª ou na 4ª vez. E aí a gente se culpa. Se eu tivesse confrontado, teria sido horrível. Teria sido como sempre foi.
Porque era um padrão comportamental. Um confronta, o outro responde, os dois brigam e o inferno tá feito. Para quem tá na briga e para todo mundo que tá em volta. Sofrem os filhos, sofrem os pais, sofrem os amigos que estão presentes, sofrem as pessoas. Bem-vinda, Priscila. E esse confronto aqui, esse parar para fazer diferente, ela tá voltando. A gente vai achar ela de volta. É porque o ambiente dela caiu e levou ela junto. A gente vai resolver. O confronto aqui, você não perdeu você ali, você não perdeu pra discussão, entendeu? Bom dia, Pri. Gratidão você de estar aqui. Glória a Deus. Você não perdeu a discussão. Bem-vindo, Fábio. Você ganhou. Você ganhou. Olha isso aqui, ó, Rosane. Você não tá fraca. Você tá adquirindo sabedoria para agir diferente. Porque ali no calor da briga, no calor da discussão, naquela emoção de você se entregar, você acaba liberando Olha a tia Márcia subindo aqui com o meu café, ó. Essa tia Márcia não vale nada. Quando você libera essa explosão emocional, você acaba reforçando o seu padrão de agressividade cada vez mais. Obrigada, tia Márcia. Hunters Club, ó. Aí, Van, ó. Printa aí, ó. Ô, Van, você tá aí? Printa aqui, ó. Manda pro Tássio. Tá fazendo propaganda do Hunters Club. Hunters Club é um clube de investimento muito legal, que trabalha com leilão de joia. Boas oportunidades de negócio. É ótimo. E quando a gente evita esse confronto, quando a gente evita essa impulsividade de explodir, nem que seja uma única vez, você começa a fortalecer o seu autocontrole. Aí lembra do básico bem feito? Lembra da procrastinação? A gente separa em pequenas etapas. Bem-vinda, Pri. A gente separa em pequenas etapas e a gente vai fazendo aquilo que é mais fácil e a gente vai tendo um pequeno controle. Ô, Mai, escuta isso aqui. Acho que tinha outra que também precisava ouvir isso. Agora eu esqueci quem era que falou isso ontem. Quando você consegue fazer isso, você melhora a sua autoestima. Reforça um padrão comportamental positivo. Você descobre que você é capaz. Entendeu? E aí, se você falha e cai na discussão de novo, o que você tem que parar de pensar? Você gosta dessa adrenalina da discussão? Isso te dá um poder de que você brigou e você ganhou a briga, que você gritou mais, porque você mandou ele tomar em mais lugares. É esse padrão mesmo que você quer firmar pra você? Alguém printa que tá aí, se a Van não tiver, printa aqui, ó, e me manda. Quem sabe, né? Eu começo a ter uns patrocínios aqui na nossa live. É uma honra dar fins às contendas, mas todos os insensatos... Ixi, vai ter lido isso tudo de uma vez só, hein, Karen? Mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria. O preguiçoso, ele é o procrastinador. Ah, obrigada, Star. Depois você me manda, tá, meu amor? Vou dar pro meu
meu... Como é que é o nome? Na minha cabeça eu achava que estava ajudando ele, mas na verdade eu queria me defender de uma forma errada e acabava gerando mais problema. Ô, minha linda, você está formando a trilha neural, você já desenhou a trilha, agora é só fortificar ela, agora é só passar ali várias vezes para ela ficar cada vez mais forte. E você sabe a coisa mágica que vai acontecer? Quanto mais você agir dessa forma e quanto mais ele vê que você está mudando, mais ele vai te admirar. Mais ele vai te achar foda. Porque quando ele tá careta, ele acha que você é foda, mas quando ele bebe, ele esquece. Que vem nele o emocional lá de trás das pessoas que ele já se envolveu, da vida que ele viveu, de como você foi quando você tava brava, entendeu? Glória a Deus. Mas na época da colheita, procure e não acha nada. Que é isso aqui, ó. Se você não começa a parar o auto-engano, parar de achar que você é assim mesmo, que você não tem solução, na hora que você precisar do comportamento ali na frente, tu vai falhar. Porque você não fez o caminho de base. Porque você não ficou matutando e meditando sobre aquilo ali. E aí você acabou deixando com que isso te vencesse. Então o preguiçoso não ara a terra na estação própria. O caminho ali foi exatamente o que você fez. Espera a poeira baixar. Espera a poeira baixar. E aí conversa com calma. Isso é a mesma coisa que acontece com os familiares dos bipolares. Presta atenção aqui, vem cá, galera. Presta aqui, ó o insight que eu tive, ó. Isso é a mesma coisa que acontece com os familiares dos bipolares. Eles querem corrigir o bipolar. Bem-vinda, Andréia, meu amor. Que bom que você chegou aqui. Que bom. O familiar do bipolar, ele quer corrigir o bipolar quando o bipolar tá em mania. Aí tem aquelas porra daqueles comentários que eles botam lá na minha página, bem-vinda Renata, muito boa tarde. Aqueles comentários que eles botam lá, diz que o bipolar é insuportável, que é impossível viver com o bipolar, porque o bipolar agride, porque o bipolar fere, porque o bipolar machuca. Tem um lado de verdade. Existe um lado de verdade nisso. Aí lascou, né? Aí. Agora foi pra você, né, Maurício? Tá vendo, Alan? Nem sempre é só contigo. Às vezes é com o Maurício também. Entendeu? Quando o familiar compra o e-book da doutora Sandra, né, Maurício? Quando o familiar resolve, dá de cara lá com o e-book da doutora Sandra e tem a coragem de clicar ali para comprar o e-book, e ele entende que na fase da mania é melhor fazer vista grossa, é melhor estar só perto apoiando ali, ó, para não deixar dar merda, porque pode dar. E tudo aquilo que ele falou de você, que você é isso, que você é aquilo, que você é... Não é você. Quando ele vomita aquilo ali, ele tá vomitando uma vida inteira de problema que ele trouxe. Aí você, ó, Fábio, ó, eu sempre acho que as pessoas estão com raiva quando entram em uma discussão, já é na defensiva. Fábio, eu falo muito isso, acho que eu já falei, acho que a Rose já ouviu falar, o Alan já ouviu falar. Às vezes você olha aí pra pessoa e acha que ela já tá no ataque. Você acha que ela te olhou de cara feia. E quando ele te olhou de cara feia, tu já partiu pro ataque. Amor, será que aquela pessoa não é feia? Vai ver, ela é só feia mesmo. É o único olhar que ela tem pra te olhar. Ela não tem outro, ela é feia. Entendeu? A vida muda, né? E como fica mais fácil, né, Maurício? Como fica mais fácil. Meus bipolares, comprem, eu tô falando sério. Compre o e-book, é baratinho. Compre o e-book. Inclusive, quando você compra a aula, o e-book ainda tem desconto. Compre o e-book. Você comprou também, né, Pri? Porque quando você compra, você aprende a conviver com eles. E a vida fica mais fácil.
Porque você entende que você não vai conseguir gerir um bipolar em fase de mania. Então você espera a eutimia, e aí na eutimia você traz um papo para a mesa. Meu amor, olha só, naquela situação que você estava ontem, nitidamente você estava em mania, eu não fiquei com raiva, com nada daquilo que você falou para mim, mas a gente precisa ter uma solução para que isso reduza. E a solução é que na hora que eu acenda um sinal de alerta, e aí tem um combinado lá que faz, né, Maurício? Tem um combinado lá que faz. E eu vou acender a bandeira vermelha, eu vou levantar um Papai Noel, Rose. Eu vou piscar as luzes da casa, entendeu? E você vai se tocar que você está extrapolando. E aí a pessoa se toca. Porque ela também quer melhorar, porque aquilo, né, Fábio, também incomoda, né? Viver desse jeito é ruim. O bumbum deles, tem pessoas que não têm nada e são piores e que não chegamos aos pés dela. O bumbum dele, nem entendi isso. Tem pessoas que não têm nada e são piores e que não chegamos aos pés dela. Pri, se você tá em mania, o que a gente precisa? Existe um lado bom da bipolaridade, tá? Se é que existe, mas tem uma hora que as coisas acalmam. E quando você acha apoio, olha o Maurício. O Maurício, ele é esposo de bipolar. Hoje eu troquei os ataques recebidos, eu revido com amor e entendimento. Mesmo que doa, mas é melhor. Porque gente, escuta aqui, eu vivi isso, eu sou familiar. Familiar sofre demais. Não acha que vocês são os únicos biscoitos do pacote da bolacha que precisam de todo o amor do mundo para vocês, não. O familiar sofre demais. Quem convive com bipolar sofre demais. Por isso que tem aquelas frases horrorosas lá naquele vídeo meu que eu falo do bipolar. Eu falo que eu amo o bipolar. O familiar sofre muito, o familiar sofre muito, o familiar se destroça. O familiar se acaba, gente. É muito doloroso para quem convive, porque houve coisas horrorosas. Porque o bipolar, numa fase de mania, Pri, fica muito agressivo e fala coisas que machucam. Mas, se o familiar leu o e-book da doutora Sandra e entendeu que aquilo não é diretamente relacionado a você e que não é aquilo mesmo que ele pensa, bem-vindo, Heitor. Ele começa a mudar o comportamento e quando ele muda, quando ele apoia a fase de mania, só estando ali, mudo muitas das vezes, calado, só olhando, ele já está apoiando, ele já está facilitando, entendeu? Bem-vindo, Paty. Aprendeu muito, né, Pri? Aprendeu muito, o e-book é legal, ele traz... E é muito baratinho, né? E quando você olha aquilo ali, você aprende a conviver com aquilo ali, então você tem que comprar e dar de presente para quem convive com você, sabe, Pri? Terrível fazer as pessoas que amamos por causa do transtorno. Eu faço todos sofrer, estou desesperada. Pri, você vai aprendendo aos poucos. É lento. Eles só precisam entender que você vai mudar aos poucos para que eles te apoiem. E eles entendam que se você agredir naquele momento, não é você. Ali naquele momento não é você o transtorno. Você é nova aqui, você não escutou falar toda hora isso. Você não é bipolar. Você tem bipolaridade. E isso é muito diferente. É muito diferente. É porque o link agora, Cleia, tá dentro da aula. Agora você só consegue comprar o e-book comprando a aula. Entendeu? Pelo menos durante essa semana. Então, quando você vai ali para comprar a aula, junto vai ter o link do e-book. E aí você parcela ali no cartão para quem tem cartão, pode parcelar em 12 vezes, 7 vezes. Eu estou aqui porque minha filha é bipolar e eu estou aqui para aprender, para poder dar com ela, porque é difícil. Eu sei o quanto é difícil, Ju. Eu sei o quanto é difícil. O Maurício também sabe. Nós somos familiares. É difícil.
Se você não conseguir de jeito nenhum, Cleia, me chama depois no direct que eu te ajudo, tá? Eu mando pra você. Eu sei o quanto é difícil, mas se a gente entender o que é o transtorno e a gente entender o nosso papel no transtorno, tudo muda. E sabe uma coisa que eu tenho pra te falar, Jussiara, que vai te deixar muito feliz? Um familiar bem treinado para lidar com bipolar, ele estabiliza o bipolar 40% melhor do que quem não tem rede de apoio. Então, um bipolar que tem rede de apoio forte, rede de apoio que apoia, tem 40% mais chance de estabilizar do que um bipolar que não tem uma rede de apoio, que só critica. Eu não conhecia, achava isso que ela era da cabeça dela. E acha que é louca, acha que é rebelde, tenta administrar de todas as formas, briga, corta o dinheiro, tranca no quarto. Só vai piorando. Entendeu? Só vai piorando. Eu também quero me mandar. Se não conseguir comprar ali, compra o link da aula, gente. A aula vai ser muito legal na semana que vem, tá? Vai ser dia 27 e 28. Se eu na live gratuita eu não consigo ficar 1 hora, imagina numa que vocês vão estar pagando, né? É barato, é 20 e poucos reais, tá? O e-book tá ali junto com ela. Você já estuda o e-book antes de entrar na aula. Ali eu vou te ensinar a ter esses controles, ensinar a ver os gatilhos com mais tranquilo. Vou ouvir várias histórias, né? Vou ouvir, não vou abrir muitas vagas, tá? Não vou abrir muitas vagas, porque eu quero conhecer melhor vocês, entendeu? Bem-vinda, Liliane. Marcelo, amor, entra aí. Chama ele, Pri. Chama ele. Olha, se você... Olha, nem vou falar, né, Maurício? Vocês têm que assistir uma live lá de trás, onde o Maurício coloca a esposa dele no meio da live. E aí ela entra. E naquele momento ali que ela entra, eles se declaram na minha live. Foi a coisa mais linda do mundo. Vou ter que sair. Um beijo, doutora. Aproveitem, gente. Live de ouro. Um beijo, meu amor, vai ficar salva lá, tá? Olha, no meu caso, a minha bênção devido ao medicamento fazer muito mal a ela não tomava muitas das vezes, então é mais difícil, mas depois que eu entendi, resolvi, muito melhor. Bem-vinda, Carol. Mando sim, tá? Então, é isso, ó. Muitos dizem, vou botar aqui, ó. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Olha aqui o que ela quer dizer aqui, ó. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Por quê? Porque tá lá no nosso íntimo. Bem-vinda, psicóloga Jo. Adoro quando vem psicólogo. Adoro. Vou fazer uma live só pra vocês. Vocês querem? Vou abrir uma enquete. Eu já te indiquei pra ela te assistir no YouTube. Isso tá dentro do coração da gente. Bem-vindo, Oiaka. Bem-vindo. Tudo bom? E aí? Estamos de casal ou tá sozinho aí? Conta pra mim. Esse propósito do homem são águas profundas porque aquela pessoa que a gente quer ser tá lá dentro guardada da gente. Mas quem tem sabedoria para encontrar discernimento os traz à tona. Você entendeu? Olha isso aqui, gente. Presta atenção. Não sei se você entendeu, mas eu me perdi completamente. Você entendeu isso aqui? Tá dentro de você. Você é essa pessoa, ela só tá escondida aí dentro. Um beijo. Ó, vou estar em Alphaville semana que vem. Vamos combinar para vocês me atenderem, por favor? Olha isso daqui, ó. Isso aqui é forte, gente. Você diz que quer fazer diferente. Ou melhor, você diz que você não gostaria de ser dessa forma, mas que você é assim mesmo e que não tem solução. Não é essa a frase? Me chama depois lá pra eu não esquecer de você, porque eu esqueço e quando eu vejo já fui embora e não marquei. Semana que vem eu tô aí. Você diz que quer mudar. Você diz que não quer ser assim, mas que você é assim mesmo não tem jeito. Mas aí você quer mudar. E você já parou, olha o que a gente precisa fazer, ó. Parar, respirar e tentar desenhar. Pega um livro, gente, escreve. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Eu fiz não sei o quê porque... Começa a escrever num caderninho. Compra um caderninho com cadeado. Esconde no fundo do armário.
E procura ver se sempre que acontece aquilo não tem um padrão de repetição. Bem-vinda, Rose. Se sempre não tem um padrão de repetição, entendeu? Bem-vinda, Kátia. Porque a gente vai começar a ver ali que esse padrão de repetição vai levando a gente sempre no mesmo lugar. E quando a gente adquire discernimento, a gente traz esses propósitos do coração à tona. É nessa hora que vem o propósito. Foi quando eu me dediquei mais ao estudo da Bíblia, foi quando eu aceitei mais as coisas ruins que aconteciam comigo e comecei a perguntar muito a Deus o que Ele queria de mim, por que eu estava passando por aquilo tudo, por que as coisas eram boas antes e de repente mudaram de um lado para o outro. Quando eu comecei a ter essa intimidade com Deus e buscar sabedoria e eu comecei a analisar cada coisa que acontecia na minha vida, foi que eu entendi qual era o meu propósito. Porque se você não faz isso, se você não analisa lá no fundo do seu coração aquilo que te faz bem, aquilo que te traz alegria, aquilo que você quer para você, e você vive nesse automático, você vive numa vida superficial. Você vive numa vida automática de achar que é isso mesmo, que não tem solução para mim, que eu nunca vou mudar. Nós não fomos colocados nesse mundo só para sofrer. A gente veio para esse mundo para evoluir. E para deixar melhor as pessoas que passam pela gente. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. E o que você precisa se perguntar todo dia, você está disposto? Mai, vem aqui. Rose. A Roselipes e a Rosane. Cláudia, você está disposta a mudar? Ou você vai preferir ficar se justificando para sempre? Leve essa pergunta hoje para você. Você está disposta a mudar e ter uma vida alegre, com um sorriso no seu rosto? Ou você vai continuar se justificando? Isso aí, Rose e Claudinha. Está mais! Aí vocês me emocionam. Vamos parar de justificar que a gente é assim mesmo? Você também quer, né, Cleia? Eu tinha o padrão de justificativa, gente. Às vezes ainda sai de mim. E eu tenho um acordo com o Léo. Me lembra toda vez que eu estiver justificando. Porque a trilha neural é muito forte, a gente repete isso muitos anos da nossa vida. Então você precisa ter alguém de confiança que comece a lembrar você todo dia. Ou, você está se justificando. Faz isso não. Medita onde você errou. Né, Karen? Medita qual a sua parte da culpa. Nada é culpa só de uma pessoa. Sempre tem o envolvimento de ambas ou todas. Mas se você descobrir qual é o seu e você mudar, quando eu ponho um pouquinho mais de sal na receita, eu já mudei a receita. Quando eu tiro o ovo e boto leite, já é outra receita. Então, uma pequena atitude que você muda já começa a mudar o todo, entendeu? Por isso que é importante a pequena atitude. Aquela que você consegue, não é a que você quer. É a que você consegue. É na que você consegue que você precisa atacar. Eu também me justifico. Todo mundo se justifica, Ju. Todo mundo se justifica. Todo mundo se justifica. Não é eu, não é você. A gente se justifica. Porque ele faz a gente se justificar dentro das crenças dele. Só que, Fábio, sabe o que você está acontecendo agora? Ó? Você está entendendo. Você está vendo qual é a sua parte. E o que você precisa fazer é mudar a sua parte. Só que o ego da gente, a nossa arrogância, a nossa falta de humildade,
faz com que a gente fale assim, eu não vou mudar, dane-se, ele que me ature do jeito que eu sou. E quando a gente traz isso pra gente, e quando a gente muda isso na gente devagarinho, a gente vai mudando todo o nosso entorno. Se a casa tá super bagunçada, quer que, ó, gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês não mostrem pros outros não, tá? Eu desmontei a árvore, mas eles ainda estão ali, ó. Tem mais um outro tanto de caixa igual esse lá embaixo, das que eu já consegui fechar, essas aqui ainda estão bagunçadas. Eu prefiro ficar 2 horas aqui do que arrumar ali, entendeu? Eu sei que não tô errada, mas tô lá me justificando pra não ficar chateada com a pessoa. Eu sei que eu não tô errada, mas tô lá me justificando pra não ficar chateada com a pessoa. Então, isso aí é em relação à sua filha que é bipolar. Então, você tá puta, mas você fala, nananana, mas você não trouxe isso ainda pro coração. Você ainda tá na consciência. E a consciência, por mais que ela tente justificar, ela vai ficar dentro do padrão de sempre. Você precisa trazer pro coração. Você precisa efetivamente entender que a sua filha é uma pessoa que precisa muito mais de ajuda do que de crítica. Porque eu garanto a vocês, um bipolar, que em vez de ser criticado o tempo todo, recebe apoio. Eu escrevi, correndo esse final de semana, não ficou nem do jeito que eu queria, eu escrevi um capítulo. Tô muito feliz, tá, gente? O Dr. Renato lançou o livro dele, Bipolaridade, né? Que muitas pessoas, inclusive, que entrarem, os 5 primeiros que comprarem a minha aula secreta vão ganhar o livro do Dr. Renato, tá? A Cláudia já garantiu, a Cláudia foi a primeira a entrar, ela já garantiu. Os 5 primeiros vão ganhar, então o Maurício também já garantiu, mas acho que o Maurício eu já te mandei, Maurício, você já tem? O Dr. Renato vai escrever o 2º livro. O 2º livro eu tenho um capítulo, que é a maternidade e a bipolaridade, a maternidade e a paternidade na bipolaridade, né? Claudinha já ganhou. Ali eu falo que até a escola precisa ser envolvida. Então, se a sua filha é pequena, Josiara, até com a escola você precisa conversar. Então, me manda teu endereço que eu vou te mandar. Você também ganhou, que você também já fechou a aula, tá? Porque a escola tem que entender que aquilo ali não é um padrão da criança. Que ela não é aquilo ali. Que às vezes ela tem aquele comportamento porque ela tem um problema. Então a escola também tem que ser envolvida. Até para alertar a família. Ó, tá começando aquele padrão. Hoje ele teve aquilo assim, assim. Ah, então aquilo é da doença. Ah, entendi. Bom dia, meu amor. Compra o livro da doutora Sandra, sabe? Do relacionamento, você não tá sozinho. Entrega lá pra coordenadora da escola. Dá lá pra coordenadora da escola para ela entender o que é bipolaridade, porque eu tenho certeza que não é só o seu filho que tá lá dentro que é bipolar, tem mais um monte de outros. E é isso que a gente precisa. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Gente, pais tranquilos, pais compreensivos, pais que dão limite e não que brigam e destroem emocionalmente um filho, fazem filhos muito mais felizes. Muito mais felizes. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Esse julgar, não olhe só como um julgamento. Quando você analisa, né, principalmente aqui a gente está falando sobre bipolaridade, mas pode ser sobre personalidade, borderline, depressivo, ansioso. Não olha para julgar, olha para tentar entender o padrão comportamental dele e o que você pode fazer de diferente por ele, entendeu? É esse olhar que você tem que ter, não o olhar de julgamento. Eu sempre fui uma pessoa que julguei muito. Não vou negar não, tá? Me achava correta demais. Lembra que eu dava conta de tudo, que eu controlava tudo, que eu era incrível. Até descobri que eu não era tão incrível assim. E que eu fraquejei, que eu falhei diversas vezes.
E quando você começa a olhar e começa a buscar qual a sua parte, buscar o que te cabe e como você pode mudar, tudo vai mudando. Mas voltou a tempo, não ficou muito tempo fora não. Entendeu? Então, né, Maurício? Até porque como a pessoa age daquele jeito, você acha o quê? Que ela é um incompetente, uma isso, uma aquilo, outro, que você que é o foda, que você que é capaz, que você que segura, que você que trabalha, que você que sustenta, que você que faz. E quando você para de olhar dessa forma e você passa a olhar com mais empatia, com mais amor, para compreender o que está acontecendo ali, você começa a ajudar. Quem poderá dizer, purifique o coração, estou livre do meu pecado? Você pode estar livre de um pecado. Tão bom quando tem alguém que já mudou com o que aprende, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é auto-engano. Isso é auto-engano. Limpei meu coração, tô puro. Não, não. Tem um monte de coisa ainda que você precisa fazer. Você corrigiu isso. Você deu o primeiro passo. Você fez a tua primeira mudança. Não deixa a arrogância tomar conta de... Evandro Vermelho, meu amigo, tudo bom? Quanto tempo? Quanto tempo? Não deixa a arrogância tomar conta de você. Você melhorou um pouquinho. Tem mais um monte de outras coisas que você precisa melhorar. O cérebro, ele vai proteger essa sua autoimagem, ele vai reforçar essa sua autoimagem. Então, se você acha que você é foda, e aí você vai lá e você resolve um problema, você fala, não te falei que eu era foda, sou foda, sou foda. Engole aí, engole aí, engole aí. E aí você vai reforçando esse padrão. Quando você começa a converter, né, a ressignificar, a editar as suas memórias, que na verdade o que você precisa fazer? Você precisa trazer aquele acontecimento, olha aqui, Mai, traz o acontecimento, entende o que aconteceu, suaviza o seu erro. Se eu errei, porque eu era pequena, porque isso aconteceu, porque era uma pessoa que deveria cuidar de mim, e papapá, o culpo nem... Olha como é que a coisa vai ficando mais confortável de ser aceita. Mas aquilo não sou eu, aquilo foi o que fizeram comigo. Eu sou essa pessoa porque, poxa, quem deveria cuidar de mim fez isso comigo. Isso acontece muito com quem foi abusada, tá? Pessoas que foram abusadas na infância, eles trazem... Amém, amém, na glória do Senhor. Você viu o quanto eu mudei, né, amigo? Aí, ó. As pessoas que foram abusadas, elas trazem essa dor ali dentro e elas trazem uma culpa. Sabe por quê? Porque muita menina que foi abusada, escuta, mas também fica andando com essas roupas. Olha, ela trouxe a culpa. Eu poderia estar andando pelada. Você não tem o direito de abusar de mim. Essa é a resposta. Você pode até pensar. Porque essa sua mente podre, que foi treinada para isso, pode pensar isso. Mas você não pode fazer. Você precisa ter sabedoria para isso. Então, o que a gente aqui está fazendo é a gente pensar. Bem-vinda, Gisele. Será que eu estou sempre certa? Será que é da forma como eu sempre fiz? Porque se eu tenho essa humildade... Aqui, ó, Karen. Se eu tenho aqui essa humildade de reconhecer que eu estou errada, de reorganizar a minha mente, o que começa a acontecer? Eu começo a formar uma nova trilha neural. E é a trilha neural que eu quero construir. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Então, às vezes, está lá a pessoa na academia. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, que eu estou levantando 80 quilos, não era 80 quilos, meu amor, era 80 libras, né? Metade daquilo ali, entendeu? Na verdade, você não é tão forte. É forte, porque quem levanta 40 é forte pra caramba, mas não é tão forte, porque não é 80, é 40, você tá se enganando. E isso você faz na sua vida muitas vezes, você se engana. Bem-vinda, Mimi. Você se engana. Você acha que você é aquilo ali mesmo e você passa a agir exatamente daquela forma. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa.
você pode enganar algumas pessoas a vida toda. Ou muitas pessoas, todas as pessoas por algum tempo. Mas você jamais vai conseguir enganar todas as pessoas o tempo todo. O comportamento vai revelando um padrão. Se o que você fala não é o que você faz, rapidinho vão descobrir. Gisele, já te dei bem-vinda, né? Janaína também, bem-vinda, tá? Você é aquilo que você faz todo dia. E você é aquilo que você faz todo dia, por que você não fazer aquilo que você gostaria de ser? É repetição, não é intenção. Porque de boa intenção o inferno tá cheio, já viu essa frase? Então é aquilo que você repete que faz você ser quem você é. O que você tem repetido? A sua fala e o seu comportamento, né, o seu discurso e aquilo que você realmente faz, eles estão em linha? Eu acho engraçado hoje, quando eu dou umas deslizadas assim no comportamento e falo, ih, não é isso aí que você fala lá na live não, hein? O nego me cobra, tá? O nego me cobra, porque às vezes a gente dá uns deslizes, né? A mala que tá arrumada ali, tá 2 dias que eu cheguei ali e não arrumei a mala, isso é procrastinação. Isso é procrastinação. Eu me justifico dizendo que eu tô gravando vídeo, fazendo live e não faço o que tem que ser feito. Muito pior é enganar nós. Mas é isso, Rosane. É isso. Cheio de Papai Noel aqui, você viu? Quantidade de Papai Noel que tem aqui. Depois eu vou tirar uma foto com todos eles reunidos, encaixotados, para mandar para vocês. Então você tem que ver se a sua prática e o seu discurso estão alinhados. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Eles olham através dos nossos olhos. Quando você engana, você não está enganando só quem está perto de você. Você está enganando você. Mas ao cara lá, ó, a gente não consegue enganar, não. Não ame o sono, senão você acabará ficando... Isso aqui é coisa da prosperidade, ó. Fala que tem a Bíblia, ensina um monte de coisa. Ensina neurociência, ensina prosperidade. Aqui, ó. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. E aqui é sobre procrastinação pura. Se você ficar dormindo, se você ficar ali dormindo, ó aqui ó, que eu pensei aqui agora, dormindo, até na questão de não enxergar o que precisa ser feito. É o comodismo. É você enganar você mesmo. O cérebro gosta de economizar energia, lembra? Mudança exige esforço, dor, é cansativo, tem que ter resistência, tem que estar ali sempre fazendo aquilo ali. E sabe uma pergunta que vocês deviam anotar aí também? Anota aí no caderninho de vocês, para vocês meditarem. Bem-vindo, Edson. Bem-vinda, Jéssica. Será que você está cansado de verdade dessa vida que você está levando, que eu escuto direto no meu direct? Eu tô cansada, eu não aguento mais, eu tô cansado. Agora é pra doer, hein? Agora é pra doer. Desculpa. Muito boa tarde. Ou você está acomodado? Bem-vindo, Dr. Vitor. Direto, o Dr. Vitor não está cansado nem acomodado, ele não para, ele é imparável, ele é super agitado também. Será que você realmente está cansado ou você está acomodado? Eu empacotei tudo e também não coloquei no local que fica guardado, é no sótão. Estou esperando aparecer alguém. Eu estou na mesma situação que você, Rosana, que pensa só, eu tenho que empacotar tudo bem, eu que vou empacotar, eu vou ter que descer tudo daqui do meu apartamento, botar lá embaixo dentro do meu carro. São 2 viagens. Depois da minha viagem eu tenho que levar até a casa da minha irmã, depois eu tenho que voltar a pegar o resto. Eu tenho que subir mais 3 andares, porque é no sótão da casa dela que eu guardo. Nós estamos na mesma situação. Então, essa ação repetida que a gente vai tendo, que a gente vai repetindo, vai construindo quem a gente é.
E se eu disser que ficar parado? E se eu disser que a inércia constrói a estagnação? E que quando você fica parado sem fazer nada, você reforça o padrão comportamental de procrastinação. Tem que guardar as fantasias, tá igual a mina, tá todo mundo na mesma então. Tá vendo como é que a gente tá todo mundo na mesma? E isso só vai o quê? Reforçando esse padrão comportamental. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Entendeu? Então aqui, ó. De repente a pessoa fica te desmerecendo. Mas quando você vira as costas, ele ainda ri de você. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Ou, não é só porque a pessoa é rica, que a pessoa é boa e tem coisa boa pra você aprender com ela, tá bom? Só entrar aqui no Instagram que você vai ver um monte de riqueza que não te acrescenta nada. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Cuidado com os conselhos que você escute. Cuidado com os olhares de cordeirinho para você. Cuidado. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Se alguém ali está enganando você, dizendo frases bonitas só para te conquistar, uma hora isso vai arder. Uma hora isso vai arder. Então, até os elogios que você receber, e é muito bom a gente receber elogio, pensa se é elogio mesmo, ou se a pessoa tá só dizendo que você tá bonita para você sair feia. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Você precisa de orientação. Orientação é o que a gente está fazendo aqui, buscando sabedoria para ter discernimento. Só que a gente... Voltei? Casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Ô, caramba. Estão me ouvindo ou eu travei? Estão ouvindo ou eu travei? Alguém me fala aí, por favor? Alguém me fala se eu travei? Voltei? Voltei? Voltou, graças a Deus. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Que joia. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Olha aqui a mágoa, o rancor e o ódio. Tá aqui, ó. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Calma. Tem uma frase que fala assim, ó, vingança é um prato que se come frio. Vingança é um prato que se come frio. Se você treinar o seu cérebro a não tomar atitudes impulsivas na hora da raiva, a pessoa vai pagar, mais cedo ou mais tarde. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não agradam. Isso aqui tudo fala sobre caráter. Tô acabando aqui, Ivan. Isso aqui tudo fala sobre caráter. A avó já tá me cobrando aqui porque ela quer ir pra academia, ó. Então, pesos não agradam. Já ouvi tanto, larga ela não tem jeito, mas eu acreditei que tinha jeito e no fundo sabia que aquilo era ruim, se tornou uma bênção. Todo mundo tem coisa boa para dar. É só você mexer ali e desfrutar. Porque se você fosse um cara sem caráter, que aceitasse peso adulterado e balança falsificada, você teria largado ela. E talvez tivesse encontrado uma pior. Uma que te trai, uma que rouba teu dinheiro. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o próprio caminho? Com sabedoria. Você vai adquirindo sabedoria para isso. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que o fez voto.
Então, é essa coisa de você ter a humildade de entender, de você aceitar que você não controla tudo, mas controla a sua resposta em relação ao todo. Isso é seu. Que o excesso de controle gera na gente ansiedade. Porque a gente fica na ansiedade de dar conta de tudo, entendeu? Bem-vinda do Deuclides Soares, Roneudes Rodrigues. E essa falta da gente enxergar isso e viver ali dentro dessa arrogância, dentro dessa responsabilização do outro, vai gerando na gente só estagnação. É isso que a gente tem que mudar. A maturidade, gente, vem com equilíbrio dos nossos comportamentos, vem com equilíbrio daquilo que a gente escolhe para a vida da gente. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente, é só pensar nas consequências depois que fez o voto. É isso aqui, ó. Você não pode você não pode julgar de cara, você tem que entender. Nunca critique uma pessoa sem conhecer a criança que ele foi. Eu amo essa frase. Você não sabe, Mai, pelo que as pessoas passaram para fazer aquilo ali. Assim como quem está criticando não sabe o que você passou para fazer aquilo ali. O sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda do debulhar. O que você faz aqui? O que o sábio faz? Deixa ele, coitado. Ele não sabe o que faz. A infância entrega tudo. É na infância que está a chave de todos os nossos problemas. É lá, com tudo aquilo que fizeram com a gente, que formou a nossa trilha neural mais forte. Porque quem ensinou a gente, amava a gente. Ou pelo menos a gente achava que amava, que deveria cuidar e deveria ensinar. Mas talvez ele também não saiba. Talvez também não tenha ensinado a ele. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Bem-vinda, Bianca. Muito boa tarde. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade. Ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, mas a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, quando o pai, uma mãe, ou uma avó, um avô, alguém mais velho, um conselheiro, falar alguma coisa pra gente, antes de julgar e achar que ele é careta, escuta. Converte pro teu tempo, que é isso que a gente precisa fazer. Esse problema que carrego é porque minha mãe morreu e logo meu pai me abandonou. Seu pai não te abandonou, Cléia. Lamento te falar. Seu pai não foi forte, não foi homem suficiente para te assumir. O seu pai foi fraco. Ele não te abandonou. Ele não tinha para te dar. Ele não te abandonou. Ele fez uma escolha porque ele era incapaz. E acredita. Ele achou que estava fazendo o melhor para você. Provavelmente ele achou que com quem você ia ficar ia cuidar de você melhor do que ele. E aí até hoje você espera a reparação dele. Eu não conheço seu pai. Ele hoje pode ser um homem forte e você carrega essa mágoa dele até hoje. Mas naquela época ele era um garoto novo, um fraco. Ele não tinha a menor condição. Eu tinha só 6 anos, eu entendo. A gente vai resolver. Entra na salinha. Entra na sala secreta que a gente vai conversar sobre isso com mais afinco. E aqui a gente encerra. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. E a gente começa a entender que tudo isso é padrão de comportamento. E isso não é a sua personalidade. Isso é o que foi construído, Cléia, dentro de você. Alguém que tomou conta de você falou: seu pai te abandonou. E aí você ficou com isso dentro da sua cabeça. Mágoa não, ele ficou com câncer e quem cuidou dele? Eu, com todo amor. E olha, a mais pura prova de que aqui se faz, aqui se paga. E você sabe por que ele deve ter tido câncer? De tão culpado, de tanta dor que ele carregou.
E você teve a humildade de cuidar dele até a morte. E é com isso daí que você tem que ficar. Com essa pessoa boa que você é, que conseguiu perdoar, mesmo que ele tenha te abandonado. Olha como ele é fraco. Ele foi fraco. Ele ali não tinha condição. E é esse pensamento que a gente tem que fazer, é trazer esse raciocínio para a prática, é pensar nisso todo dia, fazer o seu cérebro aprender um pouquinho todo dia. Neuroplasticidade é comprovada, é científica. E não é uma opinião. É uma coisa que você construiu. Cada dia te admiro mais. Seus lábios estão cada dia mais proveitosos. Glória a Deus. Glória a Deus. É Ele me usando. É Ele me usando. E se você continuar se enganando, se você continuar achando, como eu achava que eu não era capaz, que eu só abria a boca para falar merda, como me diziam, eu ia continuar ali sofrendo. Mas quando a gente resolve mudar, aqui, Maurício, a gente vai virando especialista. E quanto mais a gente repete, quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. A forma de sermos emocionalmente fortes é conviver com nossos traumas e não confrontá-los. Não, você vai precisar confrontar. Você vai precisar confrontar o teu trauma. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer, e isso é muito do que eu faço no tipo de terapia que eu acredito, que eu confio, não é ficar resolvendo e passando pano quente no sofrimento, não. É completamente o contrário. É cutucar a tua ferida, é fazer com que isso fique agudo, é te levar lá naquele lugar lá, ó. Lá naquele lugar lá, ô Cleia, onde o teu pai te abandonou. A gente vai voltar lá naquele dia, naquela criança abandonada, e a gente vai ressignificar esse abandono. É você entender que você não foi abandonada. É você entender que ele era incapaz de cuidar de você. E talvez seja essa mudança de olhar, entendeu, Fábio? Não é aceitar e conviver, não. É confrontar e ressignificar. É ressignificar isso que você está sentindo. Porque esse padrão de achar que você é assim mesmo, ele vai te protegendo. E ele vai te anulando cada vez mais. Ele não vai te mudar e você vai viver nesse lugar que você está aí para sempre. Maturidade é escolha. Maturidade é escolha. É por isso que a gente ganha ruga. Sabe por que a gente ganha ruga e a pele da gente perde colágeno? Para que a gente aprenda a ser mais maduro. Não é só pra gente ficar com cara de velho. Bem-vinda, Débora. Muito boa tarde. Muito boa tarde. E hoje o que a gente vai fazer, CCC, Alain, é exatamente isso, Alain. É captar isso que aconteceu com você, converter e ressignificar isso, esse trauma que você tem. É entrar ali pro quarto naquele momento de isolamento e chorar a saudade de Cleia, chorar o abandono, mas chorar aquilo que fizeram com você, mas ressignificar, eu não tenho culpa. Vou fazer um relato, tendo uma mulher psicóloga, tendo a teoria dela, eu não acreditava nisso de mudança de mente. Hoje você mudou meu pensar. E muda. E você tá vendo que muda. Vejo a sua mulher trabalhando comigo e ajudando milhares de outras pessoas. Eu ainda vou ver a tua mulher ajudando e salvando milhares de outras vidas. Então, gente, levanta a bunda da cadeira. Pega essa porrada que eu dei na cara de vocês hoje. E escolhe uma coisa hoje que você tem normalizado o eu sou assim mesmo, esse eu não tenho jeito. E reflete sobre isso. Essa coisa que tá te sabotando. Corta isso hoje. Muda esse pensamento cada vez que ele vier na sua cabeça. Cada vez que ele vier, você vai e corta ele. Escolhe uma pequena atitude, uma coisa pequena que você precisa mudar hoje. Uma coisa pequena que você precisa mudar hoje, que exige disciplina.
Começa hoje. Faz só um pedacinho, faz só uma coisinha hoje. Mudança não é uma coisa que você vai falar aqui que vai mudar e pronto. Mudança é disciplina. Mudança é escolha. Mudança é você decidir e fazer. Mesmo que seja bem pouquinho, mesmo que seja só um pedacinho. Se você ficar falando aqui, ó, o Alan vai lembrar de uma pessoa que estava lá no grupo que dizia assim, ó. Ah, porque quando meu recurso sair, eu vou entrar na academia. Ah, porque quando eu ganhar um dinheiro, eu vou me matricular na academia. Oi. Você pode fazer exercício físico de graça. A rua tá aí, ó, os pés tá aí, ó. Sai de chinelo, sai descalço, vai pra areia, faz qualquer coisa, mas faz. Tá bom? Eu falo que eu sou retardado pra todos, pra não dizer que tenho bipolaridade. Nunca mais fala que você é retardado, não, Alan. Não precisa falar que você tem bipolaridade. Não fala nada. Ri. Ainda bem que você parou. Você falava. Escreve a frase de novo. Bota assim, ó. Eu falava que eu era retardado para todos para não dizer que eu tinha. Você tem. Que você não é. Você não é bipolar, que você tem bipolaridade. Então corrija aí a sua frase. Amanhã a gente vai entrar numa área mais profunda, que é a área da intenção. E se você quer realmente essa mudança para sua vida, se você quer realmente mudar esse paradigma na sua vida, vai lá, se matricula na salinha, que a gente vai fazer um trabalho bem bonito esse ano. Eu garanto que eu vou dar a vocês muito além do que vocês imaginam. Eu vou estar lá de corpo, alma e coração. Então, Senhor, eu te rendo graças porque o Senhor é bom, sempre cuidou de mim, mesmo nos momentos mais difíceis, Pai, onde eu achei que o Senhor tinha me abandonado. Depois que eu adquiri sabedoria e discernimento, eu entendi que o Senhor estava apenas me treinando, Pai, para algo muito maior. Que eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui hoje comigo, Pai, elas vão sair dessa dor profunda. Elas vão administrar a doença que elas têm. E elas vão construir algo lindo daqui para frente. E quanto mais eles tiverem consciência disso, Pai, quanto mais eles decidirem mudar a cada dia, isso será maior. Então esfrega suas mãozinhas aí, ó. Um bom dia para vocês. Receba, Cleia. Receba, vai lá. Se matricula na salinha. Eu não tenho dinheiro. Pede emprestado. Tenho certeza que quem convive com você e detesta as coisas que você faz vai te emprestar R$29 para você pagar lá à vista e ficar livre disso e melhorar, porque eu tenho certeza que quanto mais vocês melhorarem, mais vocês vão conseguir produzir e vocês vão ter um retorno muito grande na vida de vocês. Mais uma vez fica aqui o meu muito obrigado. Um beijo de coração. Eu tô adorando ver o quanto que você vem evoluindo, o quanto que você vem aprendendo e o quanto que você tem decidido mudar a sua vida. Tá bom? A gente vai construir grandes coisas. Você vai ver só. Você ainda vai ajudar muita gente, vai brincar com seus netinhos, inclusive você vai ajudar a sua filha, seus filhos a criarem netos muito mais saudáveis, com menos dor. Você vai começar a perceber atitudes que são feitas. Olha isso aqui, gente. Vocês vão ajudar muita gente. Porque quando vocês começam a ter esse olhar, quando você olhar ali alguém errando, você vai perceber onde está o erro e você vai ajudar essa pessoa a mudar. Sem agredir, sem criticar e sem julgar. Você vai esperar o acontecido, você vai observar, você vai formar aquilo dentro da cabecinha de vocês. E aí no momento onde você estiver com mais calma, você vai chamar aquela pessoa e falar: cara, sabe aquilo assim que você falou pro seu filho? Não fala mais daquela forma, não. Aquilo ali mexe com a identidade dele e não resolve o comportamento. Aquilo dali só afirma que ele é incapaz e faz com que ele pense que realmente ele é incapaz e ele vai carregar essa incapacidade pela vida toda dele. Confia. Aconteceu isso comigo. E eu precisei entender para eu mudar esse padrão de comportamento. Tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Que vocês reflitam a atitude de vocês. Se aquilo que vocês julgam que vocês estão tão correto, será que vocês estão tão correto mesmo? Pense nisso. Escolha uma coisa que você vai descobrir que você sempre erra daquela forma. Escolha fazer diferente. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.